Fala galera, muito boa noite. Me chamo Balaka Trader. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, vai começar aqui o estudo de mercado falando de mini índice, mini dólar para o próximo pregão de quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Não se esqueça aí de se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o like. E se você tem alguma dúvida, algum feedback, comente abaixo. E se você não faz parte do grupo do Telegram, onde eu disponibilizo alguns indicadores gratuitamente e outros são por assinatura, mensal, trimestral, semestral e anual, certo? Então o link vai estar na descrição do vídeo para vocês entrar lá, baixar o pack, né? E utilizar aí e fazer os seus devidos backtests aí, os seus replays de mercado aí e ver se algum indicador aí ajuda aí vocês na tomada de decisão aí no operacional de vocês, certo? Eu utilizo aqui o operacional Reflex. Então, é uma junção de indicadores, onde a gente procura por regiões de alvo e reversão, procurar por vendas ou compras, certo? Então, eu vou até fazer uma breve explicação aqui para vocês entenderem aí como que funciona a leitura, tá? Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos pegar aqui os 5 minutos e os 10 minutos, tá? E os 68 minutos. Então, se vocês observarem, ó, a gente tinha o alvo aqui dos 5 minutos, tá? Então, vamos marcar aqui com uma linha essa região aqui. Depois, a gente vem aqui no 10 minutos e se vocês observarem, a gente tinha um pouquinho mais abaixo a região do 10 minutos ali confluindo. Agora a gente vai lá pro operacional. Essa aqui é a plataforma da mesa, tá? Eu tenho a minha plataforma ONI, então... ONI não, a Profit Pro, né? Então a da mesa aqui é ONI. Então ele vai dar esse errinho aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pôr aqui no 6R para ele ficar aqui colorido. Às vezes ele dá esse problema ali, ó. Mas vamos lá, ó. Então se vocês observarem, vamos pôr aqui no Reflex Dólar, tá? Reflex Dólar aqui, provavelmente ele vai puxar no 5R, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu carregar aqui os indicadores. E daí eu já continuo a explicação. Então, a gente marcou ali, se vocês observarem. Vamos ver aqui se ele vai puxar. Deixa eu tirar esse rilo daqui. Ele não puxou. Vamos usar o 6R aqui só para vocês entenderem a sistemática. No dólar eu utilizo os 4, 5, 6 e 7R, tá? Nessa situação aqui vamos pegar o 6R, tá? 6 renko. 6 renko não plotou. Vai ter que ser o 5R, mas vocês viram que ele fica colorido aqui. Acabou que... Vamos até... Tem uma dúvida aí no escrito ali. Vamos pôr aqui, ó. O Lactfall, né? Então a gente vai pôr o Lactfall aqui. Inserir nova janela. Então o indicador vai vir. Ele veio bugadão também, ó. Vamos ver. Vamos deixar no 4R, então. 4R, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui na explicação. Então, ó. Então a gente marcou a nossa região ali. Eu acabei fazendo essa compra um pouco atrasado. Mas a compra ideal era aqui, ó. Então, teria pago aí 5 pontos. Voltou depois próximo à região aqui do 10, né? Que eu tracei ali no 10 minutos. E nisso ele disparou aqui. Acabou tirando aqui na proteção e foi, ó, 14 pontos, 15, chegou a pagar aí em torno de 25 pontos, mais ou menos, até um pouco mais, certo? Mas eu saí antes ali na proteção. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Então, se vocês observarem, a gente tinha o quê? Essa primeira linha amarela aqui, primeira linha aqui que eu marquei, era o alvo dos 5 minutos. Depois a gente tinha o alvo aqui do 10 minutos. A nossa compra, o indicador aqui nos mostrou a possível compra aqui. Ele aqui embaixo ele já estava numa região de exaustão de venda. Então aqui eu não procuro por vendas, eu vou procurar por compras, certo? Então aqui eu procuraria por uma compra. Aqui embaixo no Reflex Skyfer Energy Force também já estava numa região de exaustão de venda, ó. Então aqui ele já estava
nos mostrando que poderia haver uma reversão de mercado, tá? Então, aquele mercado que estava caindo, ele estava chegando numa possível exaustão. Então, ele poderia corrigir ou mudar o movimento. Então, foi o que aconteceu, né? Ele acabou dando esta compra aqui, depois veio aqui e nisso disparou aí os seus 30, 40 pontos, tá? E depois, se vocês observarem aqui, no outro indicador aqui, que é o Reflex Ideal Price, ó, deixa eu aumentar ele um pouco, ele também estava nos mostrando aqui, ó, essa linha aqui é a volatilidade. Então, a volatilidade aqui já estava aqui num desvio padrão de -1, né? Às vezes, quando a volatilidade extrapola certas regiões, que nem nesse caso aqui, ó, ela chegou aí lá em quase 7 aqui, ó. Então, aqui é uma possível, entrou muita volatilidade, então o preço tende a retornar ao seu eixo zero, que seria o quê? Seria o seu preço ideal, aquele preço que realmente o ativo, né, no nosso caso aqui o dólar, deveria estar valendo naquele tempo, certo? Eu até tenho um indicador também que ele plota a média ideal, que é o quê? O preço ideal que aquele ativo deveria estar valendo, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Então, feito isso, o que eu acabei fazendo a compra, né? Devido aos indicadores estar me mostrando uma possível região de compra. E daí, deixa eu ver aqui no 68 minutos aqui para não atrapalhar ali. No 68 minutos já tinha dado uma leve rompida aqui no, deixa eu ver aqui, 68 eu olhei no índice, vamos ver no dólar. No dólar ele também estava um pouco próximo, ali 5 pontos, então ele estava um pouco ainda mais abaixo a região aqui da reversão, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Ó, a região da reversão aqui do 68 minutos era abaixo. Então essa região toda aqui, ó, eu tinha ela marcada, porque daí eu uso outras telas aqui, então eu não tenho o costume de utilizar essas linhas, né? Assim, essas linhas amarelas, tá? Porque o que acontece? Eu já olho na outra tela aqui onde é que o preço está chegando. Então, eu sabia que o preço estava chegando nessas regiões de compra, tá? Então, ele tenderia a sentir essa região para depois dar uma subida, tá? Então, essa aqui era uma região toda em si mapeada para uma possível compra, que é o que aconteceu aqui. Deu a compra ali, acabou me tirando a proteção, faz parte. A gente esperou outra oportunidade. Essa outra oportunidade se deu aonde? Se deu aqui, daí na reversão dos 68, que seria essa região aqui, ó, bem aqui, tá? Deixa eu trazer isso aqui mesmo. Daí, no 10 minutos, vamos ver, vamos pôr aqui Vamos ver aqui, ó, no 10 minutos também era uma região de venda. Se vocês observarem, ó, essa região aqui, todos esses dois, o indicador plota, então tá aqui, ó, era uma região de venda, essas duas aqui, ó. Então aqui então, reversão dos 68 minutos e reversão 10 minutos, tá? Essas duas linhas aqui. Feito isso, eu efetuei a venda. Vamos voltar aqui para o nosso 4R, Reflex Dólar. Então tá aqui a venda, ó. Eu vendi um antecipadamente aqui e depois eu vendi mais um ali dentro da região, ó. Se vocês observarem essa primeira venda, já estava numa região de exaustão de compra. Então, eu já não ia procurar mais compra, né? Porque senão eu vou estar comprando o topo e quando uma região de venda, que é num fundo, eu vou estar vendendo fundo, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer comprar barato e vender caro, certo? Então, aqui no Energy Force, eu também já estava numa região de exaustão de compra e a mesma situação aqui do Reflex Ideal Price. Então, eu já estava numa região de venda, tá? De exaustão de compra para procurar por uma reversão. Então, acabou dando essa venda aqui, eu adicionei mais lote aqui, acabou eu realizando uma parte, protegi, acabou me tirando e após isso ele desceu aqui, certo? Então, aí tinha descido 12 pontos. Feito isso, ele acabou fazendo esse pullback e depois subiu e tudo mais aqui, ó. Mas daí eu já tinha encerrado o dia, tá? Mas a sistemática dos indicadores é essa, tá? Vou fazer essa compra aqui, ó. Então, se vocês observarem, ó, ele deu aquela
corrigida aqui na venda, entrou numa região de exaustão de venda, então eu ia procurar por compras, certo? Ah, mas aqui o Skyfer não está dando uma região clara de compra. Então, mas aí a gente tem o quê? Que ver outros fatores. Por exemplo, se tivesse vindo aqui nessa região aqui, a gente poderia fazer a compra. Que nem essa outra linha em verde aqui é a reversão do diário, a reversão que eu sempre faço, assim, a análise ali quando eu coloco o estudo de mercado para vocês. Ó, ela rompeu a região, certo? No que fechou um positivo numa região de compra aqui e tudo mais, arrisca uma compra aqui com stop de 5 a 10 pontos, dependendo, ou arriscaria aqui com um stop abaixo dessa região aqui, um stop de 15 pontos, só que daí tu tem que buscar no mínimo 15 pontos de alvo, né, ou fazer uma proteção. Então, deu um calor aí de 2,5 pontos e tinha pago 25 pontos, tá? Mas é isso aí. No caso aqui no nosso mini índice, eu acabei não fazendo nenhuma operação. Deixa eu deixar já aqui no 68. Vamos deixar aqui no layout 3 aqui, ó, que daí fica mais limpo aqui para vocês observarem. Deixa eu tirar já essas linhas aqui, que daí depois a gente já faz os estudos aqui, tá? Vamos tirar esse aqui também, este aqui. Então, vamos já aproveitar e marcar aqui, na real, as regiões aqui do dólar para amanhã, tá? Então, a gente vai utilizar o que para marcação do diário? O diário é toda a amplitude do dia, certo? Então, eu vou pegar a máxima que ele fez no dia, que seria este topo aqui do candle 7, e a mínima do candle 2. Então, eu vou traçar todo este movimento aqui, tá? Então, a gente pega o imã e pegamos a nossa ferramenta de Fibo e traçamos da mínima do candle 2 até a máxima do candle 7. Então, tá aqui as regiões para o próximo pregão ali de amanhã. Então, o que a gente faz? Daí eu venho aqui e venho na região aqui e coloco as regiões aqui de compra, que é a reversão e o alvo. E depois eu faço isso aqui nas regiões de venda, tá? Então, se vocês observarem, aqui é o alvo e aqui é a reversão, certo? Feito isso, tá aqui as nossas regiões de compra e de venda no mini dólar. Então, vamos lá. Eu vou procurar por vendas aqui no 5073, 5069 é região de compra. Observem que tem esse outro indicador aqui com a linha pontilhada, né, que ele está no 5075 e no 5065. Então essa região toda aqui eu vou procurar por compras, tá? E depois eu tenho compra aqui no alvo do diário, que seria no 5006 e no 499, tá? Então aqui é região de compra. E as regiões de venda, Balaca Trader? As regiões de venda é aqui, ó, no 562, 568 58 é região de venda. Aqui eu vou procurar por vendas. Observem que confluindo a gente tem a região aqui do indicador aqui, ó, que é essa linha pontilhada, que é o 5162. Então é mais uma região que me mostra aqui que é uma possível região para mim procurar por vendas. E depois eu tenho vendas aqui no alvo, que seria no 5232, 5226, região de venda, que eu vou procurar por vendas, tá? Então aqui no mini dólar é essas marcações, aqui, ó, deixa eu pôr aqui no 5R, tá? Eu costumo marcar no 5R e nos 5 minutos. Então vamos lá, ó. Então aqui está as regiões, ó. Se vocês observarem, ela plota a partir das 11 horas, ali 11 um pouquinho ela plota, eu vou ali com as linhas pontilhadas e atualizo pelo 5 ou pelo 5R. Daí, por isso que eu tenho as linhas pontilhadas, porque daí, por exemplo, eu venho aqui no 10 minutos e utilizo e olho no 10 minutos, tá? Então, no 10 minutos aqui eu sei que ali é uma região de possível venda, tá? Então, vamos voltar aqui e agora vamos olhar aqui um pouquinho aqui o mini índice, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E daí eu vou mostrar aqui para vocês aqui como é que funciona. Eu utilizo
no 15R, e no 11R, tá? Aqui para fazer as operações. Observem aqui que a gente tinha o quê? A gente tinha a reversão do 10, tá? Aqui a reversão do 10. A gente tinha a reversão do diário, se vocês observarem aqui, ó. A região do diário era essa aqui. Então aqui era uma possível região de venda, assim como aqui era uma região de venda, e após isso aqui em cima, caso o preço fosse lá, tá? Então aqui eram regiões de possíveis venda, perdão. E as compras? As compras seria aqui, ó. Aqui, se vocês observarem, ó, o preço rompeu a região, tá? Então aqui provavelmente deu stop, tá? Então aqui era uma região de compra e depois aqui embaixo, ó. Aqui embaixo respeitou, tá? Então aqui era uma possível região de compra. Se o preço tivesse rompido e continuado, que nem ele fez aqui, né? Tipo que ele rompeu, veio aqui, testou a região e viesse para cá, aqui essa região aqui, que é a reversão do diário, era uma região de compra. Por quê? O preço está trabalhando acima, veio visitar a região, então isso aqui é uma região de compra. Ah, mas por que está em vermelho? Porque como no dia anterior, aqui, no dia anterior, se vocês observarem, eu tracei o quê? Tem um indicador que plota, mas ó, eu utilizei a mínima do candle 2 com a máxima do candle 9, ó. Então a reversão, ó, ela se deu ali. Perdão, aqui é até o alvo, certo? A reversão é aqui, ó. Então, que aqui seria uma região de compra. E aqui é a região de venda que eu mencionei antes, tá? E depois eu teria compras aqui na reversão, aqui embaixo, né? E aqui no alvo aqui, caso o preço fosse até lá, né? Mas isso a gente está falando aí de 7 mil pontos e 11 mil, 10 mil pontos, tá? Então vamos voltar aqui para a sistemática aqui para vocês entenderem. Então, feito isso, ó, e no 68 eu ia ter a região de venda aqui em cima, ó. Aqui nessa região, se o preço viesse visitar, eu teria uma região de venda. Feito essas marcações, eu venho para o 15R, tá? Daí reflex índice ali. Então, vamos olhar aqui, ó. Deixa eu tirar esse indicador aqui. Vamos esperar carregar, né? No Pro não dá esse problema, tá? É só no Profit One, certo? Devido aos seus cálculos ali, o One não permite. Então vamos aguardar aqui, deixa eu tirar esse hilo aqui, que às vezes eu utilizo para trailing stop. E vamos lá. Vamos esperar aqui carregar mais um pouquinho. Então, galera, se você não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida aí, entra lá no link lá e pode me chamar ali no privado ali que eu respondo ali a todos, tá? E se inscreve aí, deixa o like, ative o sininho de notificação aí para quando ter vídeos novos aí vocês estarem olhando aí e estudando. Então vamos lá. Ó. Vamos aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer uma adição aqui, ó. Vamos lá, mais. Aqui a gente vai colocar o Lact Fusion. Vamos inserir aqui nos candles, tá? Ok. Então tá, coloriu aqui. Perfeito, ó, o indicador não ficou colorido ali, mas até poderia pôr aqui, vamos pôr no 14R para ver se ele fica, só que ó, realmente, novamente, ele dá os erros aqui, tá? Vamos esperar mais um pouquinho carregar, ó, tá, ficou colorido, fica melhor para vocês visualizarem. Vamos lá agora. Então, vamos ver aqui, se vocês observarem, a gente sabia que aqui era o diário, né, era o alvo do diário, então aqui era uma possível região para a gente procurar por vendas. Ah, o preço foi subindo, subindo, fechou um candle para baixo, numa região aqui, ó, numa região de venda. Já estava numa exaustão de compra. Então, eu posso procurar por uma venda, tá? O Reflex Skyfer Energy Force também já estava numa região de exaustão de compra. E o Ideal Price ali, se vocês observarem, ele já tinha dado aquela volatilidade devido ao gap, tá? Ele fez um novo topo, só que esse topo ali, ó a volatilidade lá em cima chegou a 8, tá?
Eu utilizo até 3 aqui no máximo, tá? Então, se vocês observarem, ele já estava numa possível exaustão de compra. Feito isso, vendi, stop aí de. Eu costumo utilizar, se eu tenho uma região próxima ali, eu procuro adicionar mais um lote, e se rompe aquela região eu stop, tá? Mas então aqui, digamos um stop aí de 300, 400 pontos, e tinha pego aí 880 pontos, um pouco mais, né? Mas ele veio fazer esse pullback aqui, talvez teria tirado na proteção. Feito isso, o que a gente teria depois? A gente teria lá o 10 minutos. Eu vou ter que traçar aqui no outro lado para não ficar carregando, tá? Daí não fica carregando, não vai ficar atrapalhando nós aqui, tá? Eu vou tirar essa fibo aqui pra gente não ficar tão poluído. Deixa eu clicar nela aqui e tirar, ó. E daí eu vou marcar aqui o 10, eu já tinha marcado, que é essa linha amarela aqui, certo? Vamos ver aqui nos 5 minutos. Nos 5 minutos, vamos ver se a gente já tinha o alvo. Vamos ver aqui. O alvo estava também mais acima. Perfeito? Então vamos voltar aqui para o 10 minutos. Então a gente tinha a nossa região de reversão. De reversão aqui do 10 minutos. Então aqui era uma região para mim procurar por vendas, tá? Então tá aqui, ó. O preço subiu. Então o preço veio, subiu aqui e tocou na nossa região da reversão. O que eu vou esperar? Eu vou esperar um candle não, um box contra aquele movimento numa possível região de exaustão de compra, que seria aqui, ó, tá? Ó, aqui numa região de venda, aqui também, e vamos ver o ideal price aqui, ó. Ele até deu essa volatilidade um pouco grande aqui, ali, ó, se vocês observarem, ele chegou aí até 2 ali, ó. E nisso ele desceu aqui, ó, tá? Então, dito isso, vendi aqui, stop 250, 300 pontos, ficou aqui me cozinhando, deu um calor aí de quantos pontos? 220 pontos e acabou descendo aí alguns pontos aí, 500 pontos, tá? Notem depois, por isso que eu opero mais regiões. Por quê? Porque daí aqui eu não faria essas operações aqui, entendeu? Porque é uma operação sem uma região. E nem aqui, ó, aqui era uma região de possível compra, ó, que é a nossa meia frequência. Então aqui era uma região para procurar por uma compra, ó. Acabou dando umas compras. Tá? Então aqui pegou 170 pontos. Aqui possivelmente ou no 15R ou no 11R teria dado essa compra aqui também. 600 pontos. Depois uma venda aqui, ó, 750 pontos, tá? Então é assim, deixa eu ver aqui, deixa eu pôr aqui no 10 minutos. 10 minutos. E vamos ver aquelas regiões ali que eu havia comentado com vocês, ó. Então a gente teria aqui, né, que seria aquela compra que eu falei ali, até provavelmente é naquela região, ó, realmente deu aqui, porém acabou dando ali 80 pontos e desceu. Depois a gente teria a compra aqui, que foi a compra aquela que pagou os pontos, que é onde? Aqui, ó, ó que compra, ó. Ó, veio aqui, tocou na região de compra e pagou 500 pontos. Depois, novamente, ele visitou a região, ó, ele visitou a região aqui, região de exaustão de venda, então aqui eu procuraria por uma compra. Aqui também, região de compra. Aqui, novamente, uma região de exaustão de venda, eu procuraria por compra. E aqui também. Então, eu teria confluindo essa região aqui de compra para surfar esse movimento aqui. Vamos ver aqui no Ideal Price. Ó. No Ideal Price, ele acabou dando só aqui, ó. Essa aqui seria a mais confirmada de todas, tá? Aqui, ó, daí ele tinha vindo aqui, só que aqui ele estava trabalhando no seu preço ideal, porque como o preço deu essa consolidada aqui na região, então ele ficou trabalhando próximo à média, tá? Para daí depois ele acabar rompendo e subindo com a volatilidade mais acima, tá? Nem se vocês observarem, ó, ele acabou depois subindo, chegando nessa região de exaustão aqui.
Vamos ver a venda aqui, ó, porque a venda ele tocou na região de venda, que seria aqui. Então, confluiu aqui, ó, teria dado esse calor aqui, ó, de 300 e poucos pontos, mas teria dado aí depois 600 pontos e assim sucessivamente aí nas regiões, tá? Então, agora vamos fazer a nossa marcação aqui do 68 minutos. Deixa eu pôr aqui no layout 3 e no 68 minutos. E vamos atualizar. Deixa eu tirar essa linha aqui. Vamos atualizar que o vídeo já está um pouco longo, né? Vou ver aqui quantos minutos. Já 25 minutos de vídeo. Então vamos fazer aqui o nosso estudo de mercado aqui do mini índice. Então eu vou traçar o que aqui, ó? Eu vou traçar a amplitude do dia, que seria o quê? A mínima do candle 3 com a máxima do candle 2, tá? Vai ser esse movimento aqui que eu vou traçar. Então, eu pego o imã aqui, a nossa ferramenta de Fibo e traço da mínima do candle 3 até a máxima do candle 2, certo? E daí agora eu venho aqui e atualizo as regiões, ó. Aqui a nossa região de alvo e aqui a nossa região de reversão para venda, essas, tá? Agora vamos para as de compra. Então a compra seria aqui. E depois a gente teria a compra aqui no alvo, certo? Então vamos lá. Vamos começar pelas compras. Aqui no 190, 530, 190, 260 eu vou procurar por compras, tá? Aqui é a reversão do diário, então eu procuro por compras. Depois eu tenho compras aqui no 185, 780, 185, 325 é a região compradora, que eu vou procurar por compras. Observem que a gente tem a região do indicador aqui confluindo com a região que seria no 185.715. Aqui eu vou procurar por compras. E as vendas, Balaka Trader? As vendas vai ser aqui, ó, no 196.470, 196.740 é a região vendedora, aqui eu vou procurar por vendas. E depois eu tenho vendas nesta região aqui, que provavelmente é um topo histórico, né? Caso o preço for lá, que seria no 201, 220, 201, 675, tá? Observem que bem no meio da região, a gente tem essa região confluindo, que seria a nossa última região aqui do indicador, né? Que é aqui, ó, no 201, 407. Então, esta região toda aqui eu vou procurar por uma possível venda, tá? Caso o preço for visitar lá. Então, essa aqui, vamos pôr aqui no 15R, tá? Para vocês verem o quê? Verem aqui se as regiões do indicador ali que eu faço essas plotagens das linhas pontilhadas está atualizado, ó. Olha lá, ó, atualizadinho, ó, no 201, 407. Aqui só tem ele aqui, mas se vocês observarem, ó, se o preço for ali, ó, olha a distância que dá aqui. Então é um stop muito grande, entendeu? Então por isso que eu utilizo as regiões mais próximas possíveis. Ó, que nem digamos a compra aqui até aquela pontilhada ali, 1.000 pontos também. Essa aqui já bateu certo, então é uma região que conflui. Claro que amanhã vai depender, digamos, como que o preço vai nascer, se vai nascer com um gap, vai nascer sem gap, vai depender ali dos fechamentos dos candles ali, dos primeiros candles do dia, dos 68 minutos, dos 10 minutos, dos 5 minutos, entendeu? Então vai depender do gap ali, certo? Então essas aí é a marcação. Não se esqueça aí de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o like. Se você tem alguma dúvida, algum feedback, comente abaixo, espero ter ajudado, tá? Se você tem interesse aí em experimentar e testar aí na simulação e nos replays de mercado os indicadores, aí o pack vai estar disponível lá no grupo do Telegram, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Excelente trades a todos aí, uma boa noite, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!